Bem-vindos a mais uma aula desse canal maravilhoso chamado Power BI na Prática. Eu sou Marcelo Leite e o meu microfone está longe. Melhorou? Eu sou o Marcelo Leite, seja bem-vindo ao Power BI na Prática. E esse é o melhor canal para você aprender. Hoje nós vamos começar a criar medidas dentro do nosso relatório. Então fica comigo aqui que você vai aprender muito mais logo após a nossa incrível e maravilhosa vinheta. Beber um café. Talvez não tenha vinheta, tá, gente? Porque o editor tá de férias. Então vocês vão me ver só tomando um gole de café. Voltamos? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva agora. Já aproveita e deixa o seu like para você não perder mais nenhum vídeo. Sem mais delongas, vamos para a minha área de trabalho. Nós, na última aula, o que nós fizemos? Nós aprendemos a trabalhar com DAX, né? Nós entendemos aí várias finalidades do DAX, né? Nós descobrimos o que nós podemos fazer ou não com DAX. E a gente vai finalmente começar a preparar as nossas medidas aqui. Como eu falei para vocês, expliquei na aula passada, se você não assistiu, vai ter um card aqui para você poder assistir, tá? Nós vamos poder criar essas medidas dentro de uma tabela à parte aqui do nosso relatório, tá bom? Vocês percebem aqui que existem vários campos, como preço de venda, vocês vão ver que eu renomeei aqui na última aula, alguns, como por exemplo, não preciso, né? Porque eu consigo criar medidas para gerar eles. Então vamos começar a fazer isso já hoje. Então, primeiro passo, eu vou criar uma tabela nova só para armazenar medidas. Por que eu vou fazer isso? Organização e facilidade, tá? Facilita a minha vida na hora de organizar e trabalhar com o meu relatório, separar as medidas dos campos de filtragens aí para mim, tá bom? Então, como é que eu crio uma tabela só para medidas? Você vem aqui no menu página inicial, na área de inserir dados, tá? Você vai ver que tem aqui na área de dados, perdão, a obtenção de dados, e você vai ver que tem um botãozinho chamado inserir dados. Aqui você vai inserir manualmente um dado, né? Se você clicar, ele vai te dar a opção aqui de você criar um dado. Você pode dar aí o nome da tabela de medidas, né? E você pode criar colunas e colocar valores automaticamente. Você não precisa colocar nenhum valor aqui, tá? Essa tabela, ela vai ser exclusivamente para armazenar medidas. Eu não consigo, a princípio, criar uma tabela completamente vazia, então ela vai ter que ir com uma coluna vazia, tá? Essa coluna 1 aqui, ela vai existir ali como um campo, só que vazio, né? Porque eu não vou colocar valor nenhum, e eu vou poder apagar assim que eu criar a minha primeira medida, tá? Que o Power BI ele não deixa você criar aqui uma tabela vazia, tem que ter pelo menos um campo. Mas assim que eu criar a minha primeira medida, ele vai me permitir apagar essa coluna, e aí vai ser, sim, uma tabela que só armazena medidas. E você vê que essa tabela que só armazena medidas, ela tem até um comportamento diferenciado aqui no Power BI. Então eu vou só carregar aqui, tá? Essa tabela está carregada. Medidas carregando, aí carregou. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar minha primeira medida. Como é que eu faço a minha primeira medida? Quando você clica no nome da tabela, você vai ver que tem aqui as medidas, né? Antes, vamos só dar uma olhada aqui de novo nessa nossa tabela, o que a gente não precisava. Lembra do total de vendas? A gente não precisava. Por quê? Porque a gente fez um cálculo que as unidades vendidas vezes o preço de venda me daria esse total de vendas, né? Então, a gente vai fazer isso daqui agora. Então, eu vou criar um total de vendas aqui dentro dessa tabela medidas. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito em cima dela, também funciona, ó, nova medida. Já é o atalho aqui para você. Quando você cria isso, vai abrir para você a barra de fórmulas. Diferente da coluna calculada, você não vê o que está acontecendo aqui por trás da medida, tá? Você só vai ver ela acontecendo quando você aplica ela num contexto de filtro. Lembra que a gente viu na aula passada o contexto dos nossos objetos em DAX aqui no Power BI? Vou até abrir o documento aqui para vocês de novo. Ele está aqui separadinho na minha outra tela. Olha aí. Então vocês viram que a medida ela é dinâmica, ela tem esse contexto de filtro. Então ela só vai existir quando aplicada em algum contexto de filtro aqui, tá? Então nós não vamos conseguir ver ele. Outra coisa é que a medida ela não entende coluna, né? Ela entende número. Então agora a gente vai ter que começar a usar as fórmulas em DAX. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é usar um nome ideal para ela aqui. Eu vou chamar essa daqui de total, tá? Total vendas, né? O total vendas, ele seria o quê? Um sum. O que é o sum?
é uma função, tá, do DAX que transforma tudo que está numa coluna num número. Então a medida ela vai entender o que é um número, ela não vai entender o que é uma coluna, mas se eu entrego um número, ela entende o que é um número. Tá? Se eu coloco, por exemplo, um sum, só para vocês verem, eu vou pegar aqui o total de vendas que eu não preciso. Isso aqui é só para testar para vocês verem. Um sum do total de vendas aqui que eu não preciso, que é a coluna que já existe. Eu vou criar aqui uma matriz, ó. Vou vir aqui e vou criar uma matriz, né? E você vai ver o seguinte, vou criar uma matriz e vou criar também um cartão aqui do lado. Se eu colocar essa medida num cartão, ela vai aparecer o meu total de vendas, tá vendo? E é a mesma coisa, vou dar um Ctrl+C, um Ctrl+V nesse cartão, se eu colocasse o mesmo campo, ó, total de vendas que eu não preciso, vou substituir ela. Substituir pelo campo, tá vendo? Isso aqui agora é o campo, não é mais a medida. Aqui é a medida, aqui é o campo. Dá o mesmo valor, tá? Ah, mas se tem só um número aqui, como é que ele se comporta quando você fizer a filtragem? A medida vai entender o contexto de filtro. Eu não falei que a gente até não anotou aqui, ó. A medida, ela tem um contexto de filtro. Então ela entende o contexto de filtro. Se eu aplicar um contexto de filtro aqui nessa minha matriz, por exemplo, eu vou pegar aqui nas linhas, vou colocar o país, por exemplo, né? Aí eu vou colocar o campo total de vendas. Vamos lá. Esse aqui é o campo total de vendas, né? Que é esse cara aqui. Agora eu vou colocar a medida, que está fazendo a mesma coisa, só um sum. Ela dá o mesmo valor, tá vendo? Isso é porque a medida, embora ela tenha esse contexto de não entender o que é uma coluna, ela tem um contexto de filtro aqui no relatório. Então ela entende que quando você está vindo aqui no Canadá, o sum total que você quer representar aqui para ele é só o sum do Canadá. Então a medida entende. Eu estou mostrando isso aqui só para vocês verem o que está acontecendo por trás da medida. Então a medida ela entende o que é número. Por exemplo, se eu colocar 999999 aqui, ela entende o que é número. Como eu não vou ter contexto aqui para ela fazer a filtragem, ela vai repetir 999 para todo mundo e aqui ela vai fazer o arredondamento, né, para 10 milhões. Ok? Mas não é isso que essa medida tem que ter, né? Ó, vou deletar isso daqui para não confundir vocês. Isso daqui foi só para deixar didático o que a medida está fazendo. Deixa eu selecionar de novo total vendas aqui. Um detalhe importante, né? Agora que eu tenho a minha primeira medida criada, né? Eu posso vir aqui nessa coluna 1, ó, e excluir do modelo. Você vai perceber o seguinte, ó. Quando você exclui do modelo, cadê a mensagenzinha para excluir? Aqui, ó. Quero sim, quero excluir. Olha só o que vai acontecer. A tabela ela vai ficar com o símbolozinho de calculadora, de medida, né? Ela vai ficar no topo aí do relatório. Porque o Power BI entende que medidas são usadas de forma preferencial no seu relatório. Então ele vai deixar sempre no topo aí, independente de quantas tabelas você tenha mais aí para você usar. Ok? Só que nós sabemos que o total de vendas ele é o quê? Vamos lá de novo o sum, tá? É o sum da minha coluna, que é quantidade vendida, não é? Não tem essa que a gente colocou lá, unidades vendidas. Então eu vou fechar o parênteses. Essa é a sintaxe de uma função em DAX, tá? Você escreve ela com letra maiúscula, abre parênteses e dentro dos parênteses vem os parâmetros dessa função. Cada função ela tem os seus próprios parâmetros. O que são parâmetros? As características ali de cada função. Tem função que requer um parâmetro, função que requer 2 parâmetros, por exemplo. A sum, eu digitei ela, repara que tem um auxiliador também, você apertou Enter, né? Ele vai te mostrar ali o parâmetro que ela quer, o sum. Ele espera uma coluna, o nome de uma coluna. Ele aceita esse parâmetro. O parâmetro é a obrigatoriedade que tem que colocar ali. Ele te auxilia aqui já dando todas as colunas disponíveis para você no seu relatório. Se tivesse mais tabelas, ele ia listar de mais tabelas aqui também. E aí vem um detalhe importante. Você está vendo que agora eu tenho que colocar assim, ó. Vou colocar de novo unidades vendidas. Eu tenho agora que referenciar a tabela que está vindo. Porque como a medida ela tem um contexto global, lembra que a gente colocou isso aqui também, ó? Medida tem um contexto global. Eles não fazem parte de uma consulta específica, né? Então eu tenho que dar um endereço. É da tabela Financials na coluna Unidades Vendidas, tá? Aí eu tenho que multiplicar esse número pelo meu sum do preço, não é isso? Tem um chamado preço de venda. Esse seria o meu total de vendas, correto? Fiz aqui o cálculo. Vamos só dar uma olhada de volta aqui para a gente confirmar isso. Ó. Vamos voltar aqui, vou selecionar aqui o Financials, né? Então esse total de vendas aqui, ele é o meu unidades vendidas multiplicado por esse preço de venda que está dando esse resultado, né? Então eu peguei essa coluna e multipliquei por essa coluna inteira lá na minha medida. Vamos ver se isso daqui tá certo? Então vamos colocar aqui numa matriz. Ó. A matriz ela vai ser a base aqui para a gente poder analisar as nossas medidas, porque ela nos mostra um contextozinho aqui legal de filtro, para a gente poder analisar e bater
um a um aí os nossos produtos. Eu vou colocar de novo aqui os países, tá, nas linhas, para eles serem os filtros. Eu vou até aumentar aqui a grade para ficar mais fácil da gente ler. Vou aumentar aqui o tamanho. Aumenta. Aí eu vou colocar aqui a coluna que eu vou apagar, tá? Só para a gente ver se está dando o valor certo. A coluna que eu não preciso, né? Total de vendas. E o que eu fiz o cálculo aqui agora. Deu errado. Deu alguma coisa errada. Vamos ver o que foi que deu errado. Deixa eu olhar aqui, ó. Eu estou multiplicando a soma das minhas unidades vendidas vezes o meu preço de venda. Por que está dando errado? Eu estou fazendo aqui a somatória de um número vezes outro número, né? Então, se você olhar aqui, existe um certo contexto da tabela que precisa ser analisado. Que contexto é esse? O contexto é que existe um preço de venda fixo e existem tipos de vendas diferentes. Né? Então existe um contexto de tabela aqui que precisa ser mantido. E aqui ele está só pegando a soma de um número e multiplicando por outro. E por isso que está dando esse número exorbitantemente maior. Né? Então eu preciso entender que eu não posso fazer a soma de todos esses produtos aqui, por exemplo. Tem aqui que é um produto só, que está se repetindo o valor. São valores individuais, né? E ele está somando esses valores, como se o produto fosse muito mais caro do que na verdade ele é. Né? Você repara que aqui eu tive a venda desse produto de 350 e aqui eu tive a venda desse mesmo produto. Só que aí ele está somando os preços de venda aí e multiplicando. Então por isso que está dando esse erro. Como que eu resolvo então esse problema? Aí eu já vou explicar para vocês aqui agora, já vou entrar na parte mais avançada do DAX, mas eu já vou deixar de antemão aqui, ó, se vocês quiserem se aprofundar mais detalhadamente e ver isso, existe o nosso curso completo de DAX para vocês, junto com a jornada completa de Power BI do zero ao avançado. O link está na descrição aqui desse vídeo, se você se interessar, é só você clicar. Mas eu vou explicar aqui de qualquer forma essa parte mais avançada aqui do DAX. Nós precisamos criar aqui uma medida que contém um iterador. O que é um iterador? Deixa eu focar em mim aqui, pra vocês prestarem bastante atenção. Vou até tomar um gole de café aqui, ó. O iterador é quando eu faço com que a medida, que não tem contexto de filtro nem tabela, ela crie uma tabela virtual e ela faça o cálculo em cima dessa tabela virtual. E essa tabela virtual que eu vou criar aqui dentro desse iterador vai ser a mesma tabela que ele faz os cálculos aqui de vendas. Então como que vai ser esse iterador? Vamos fazer juntos aqui, ó. Eu sei que vai ficar confuso para vocês que estão vendo o DAX pela primeira vez e eu estou tacando umas coisas avançadas aqui em vocês. Mas a ideia é que vocês possam rever esse vídeo, deixem perguntas aí no comentário e, claro, se se interessarem mais, possam dar uma olhada no nosso curso completo e eu faço mais vídeos aqui também, não seja por isso, tá? Então, ao invés de usar o SUM, tá? Eu vou usar o SUMX. O SUMX é a mesma coisa do SUM, só que ele tem esse iterador. Repara que ele está dizendo aqui, ó, retorna a soma de uma expressão avaliada para cada linha de uma tabela. Então eu vou criar uma tabela virtual e vou fazer o cálculo nessa tabela. Então agora ele tem dois parâmetros, ó. Primeiro eu tenho que dizer qual que é a tabela iterada e depois as expressões. A tabela que eu quero que ele itere é a financials. E aí, para navegar entre os parâmetros de uma função, eu coloco vírgula. Aí, agora sim, eu posso pegar a expressão. A expressão vai ser uma coluna vezes a outra. Aqui eu já estou dentro da SUM, né? Então eu posso colocar várias expressões agora na SUMX. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar unidades vendidas, ó. Eu vou digitar só unidades, ou UI, que ele já vai achar para mim tudo que está próximo disso. Eu uso o atalho para facilitar a minha vida, para não ter que digitar a tabela. Aqui tem um detalhe também legal, ó. Já que eu estou iterando dentro dessa tabela, eu não preciso dar mais o endereço dela. Porque ele sabe que eu estou iterando dentro dessa tabela. Então, se eu chamo agora como se fosse... É como se eu estivesse agora na coluna, né? Ou na tabela. Então, eu não preciso mais dar endereço da tabela. Eu preciso agora dar só as colunas. Porque ele já sabe que ele está iterando dentro dessa tabela chamada Financials. Então, eu economizo espaço aqui. Então, eu multiplico essa coluna por essa coluna aqui. Repara que agora, quando eu abrir colchetes, ele já me deu todas as colunas da tabela Financials, tá vendo? Pelo meu preço de vendas. Aí, eu vou fechar parênteses. Aparentemente, é a mesma coisa que eu fiz, né? Com as duas sums lá. Foi um sum que eu fiz de unidades vendidas vezes o sum do preço de vendas. Só que aqui eu estou iterando. Então, quando eu der Enter aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai fazer os valores certinhos. Tá vendo? Pausa dramática para o meu café. Então, agora ele funcionou, né? Porque agora ele entende que ele está fazendo a avaliação dentro desse contexto. Então, a filtragem, ela funciona. Aí você vai me perguntar, mas está pesando mais? Você criou uma tabela aqui? Não. Essa tabela ela é dinâmica, ela só acontece dentro da medida quando ela é aplicada dentro do nosso visual, tá? E aí isso me faz o que agora? Agora eu posso apagar essa coluna que eu não preciso. Ela não preciso, ela não existe. Total de vendas aqui eu não preciso. Vou apagá-lo. Puf, apaguei.
Tá? Você vai ver que vai quebrar aqui meu relatório, porque agora eu estou usando uma coluna que não existe mais. Eu vou remover ela aqui dos campos. Ó, tá? E os meus valores de total de venda, eles estão aqui certinhos nessa medida chamada total vendas. Tá? Refaçam, testem de novo, que nas próximas aulas, deixa eu voltar aqui, ó, nas próximas aulas nós vamos fazer os outros campos, tá? Tem ainda as vendas com desconto, tem ainda, a gente vai criar uma tabela com relacionamento para data e venda, então eu quero fazer isso com vocês. Eu quero manter sempre os vídeos curtos, no máximo 20 minutos. 20 minutos é muito longo, eu quero manter entre 10 e 15 aqui. Esse aqui já passou dos 15. Então eu quero que vocês refaçam, testem de novo e antes da próxima aula, que vai sair aí na sexta-feira, tentem fazer o total de vendas com desconto. Tá? A gente viu na aula passada como é que ele funciona. Eu quero que você tente fazer uma medida do total de vendas com desconto, que na aula seguinte eu já vou vir fazendo ele e as próximas medidas que nós vamos precisar aqui também. Tá bom? Então nos vemos na próxima aula. Que Deus abençoe vocês. Um abraço. Pratiquem. BI é prática. E DAX mais ainda. Até a próxima. Tchau, tchau.